Acho que nunca vimos nada parecido com isso antes em uma situação de família de celebridade. Agora é guerra. Antigo artigo da Vogue desmente novas afirmações de Brooklyn sobre sua mãe. De acordo com fontes que falaram ao TMZ, Victoria estava bem colada em Brooklyn, supostamente até se esfregando nele. Sinceramente, acho que Victoria fez isso porque ela e David Beckham não queriam que Brooklyn se casasse com Nicola. Só estavam protegendo o filho. Quando você pega alguém que gosta de estar no controle e coloca essa pessoa em uma situação fora do controle dela, isso a faz se sentir muito desconfortável. Victoria Beckham já se descreveu como uma pessoa controladora, e isso é parte do motivo pelo qual ela perdeu o controle. Quando ela perdeu seu filho Brooklyn para a esposa dele, Nicola, Victoria fez de tudo para destruir o casamento deles, estragando o vestido de noiva e até mesmo tomando conta da primeira dança deles. Brooklyn disse que foi o momento mais desconfortável e humilhante que já sentiu, tendo 500 pessoas assistindo sua mãe, Victoria, dançar de forma inapropriada em cima dele. Mas parece que Victoria não é o único problema na família. Porque Nicola tem um passado próprio, ela vem de uma família ainda mais rica e com menos moral. Nicola foi acusada de ser uma pessoa rude e sem coração, assim como o pai e a mãe dela são. Isso faz parte do motivo pelo qual Victoria estava tentando proteger o filho, Brooklyn, da Nicola. Então vamos falar sobre isso. Veja como Brooklyn está desconfortável ao tentar trazer Nicola, sua esposa, para a foto de família, mas a mãe dele vira as costas e ignora os dois. Dá pra ver quanta tensão existe nessa família. Esse comentário diz: acho que Victoria pode estar um pouco com ciúmes dela. Outra pessoa disse: nem mesmo uma herdeira bilionária consegue escapar do drama de mãe de menino, que é sobre o que eu queria falar hoje. Brooklyn Beckham fez uma declaração bastante contundente expondo sua família, em especial sua mãe, Victoria Beckham. Mas vocês sabem que toda a história tem dois lados. Por isso eu quis fazer uma análise aprofundada de tudo o que sabemos sobre Brooklyn, Nicola, sua esposa, e sua mãe, Victoria. Agora, o ponto sobre a Victoria é que ela sempre foi controladora. Antes de falar sobre Brooklyn e Nicola, vou te dar um contexto sobre Victoria Beckham. Victoria já foi rotulada de várias coisas, sogra monstro, ela mesma já se chamou de controladora. E tudo isso começou lá atrás, quando ela estava nas Spice Girls, porque ela tinha aquele visual, a Posh Spice, e queria manter isso. Ela nunca parecia totalmente confortável com a imagem que o público tinha dela. Quando você pega uma pessoa controladora, e eu sempre me chamo de controladora, mas de um jeito legal, quando você pega alguém que gosta de estar no controle, colocar essa pessoa em uma situação fora do controle dela a deixa muito desconfortável. Quando ela se uniu a David Beckham, criaram a marca Beckham, que se tornou muito valiosa. E mesmo que eles tenham sido o casal do momento por anos, David teve vários casos diferentes com Victoria no começo dos anos 2000, o que normalmente destruiria um casamento. Na primeira noite no hotel, falei pra ele que achava que ele fazia isso com várias garotas, por ser jogador de futebol e pelo jeito que olhava pra elas. Foi mais de uma coisa? Você dormiu com ele? Sim, passei algumas noites com ele, depois conheceu outra pessoa. Apesar dele ter traído a Victoria, você também se sentiu traída? Sim, claro. No livro A Casa dos Beckhams, que foi escrito por um jornalista investigativo, Tom Bauer, ele foca nos momentos em que Victoria decidiu reunir a família e tentar reparar a imagem pública deles. Como quando flagrou David com outras mulheres, ela não fugiu. Tentou criar um plano para protegê-lo. Então é assim que Victoria manteve a família de pé com seu controle, mas ela nem sempre esteve no controle, o que me leva a essa situação envolvendo Brooklyn. Brooklyn sempre pareceu ser o diferente entre os irmãos, mas isso realmente se intensificou quando ele ficou junto com a esposa, Nicola. Nicola é atriz e herdeira, mais conhecida por seus papéis em filmes como Transformers, A Era da Extinção e na série de TV Bates Motel. Mas ela realmente não precisa trabalhar porque vem de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, então Brooklyn nem precisa do dinheiro dos Beckham. Só para explicar a história de Nicola Peltz, precisamos falar sobre o pai dela, Nelson Peltz. E Nelson Peltz começou como um cara cuja família tinha um negócio de entrega de alimentos congelados, e ele era, na verdade, apenas um caminhoneiro para eles. Eventualmente, ele virou chefe da empresa e começaram a produzir seus próprios alimentos. Ele fez disso uma operação milionária e, em 1970, comprou a Snapple. Depois, com outros negócios alimentícios, tornou-se multibilionário.
Isso deve ser bom pra Brooklyn, porque ele não precisa se preocupar em deixar o luxo pra trás com os Beckhams. Provavelmente ele nunca precisou se preocupar em ganhar dinheiro na vida, pra começo de conversa, mas agora com a esposa, ele realmente não precisa se preocupar, porque eles valem 3 vezes mais do que os Beckhams. Talvez seja por isso que Victoria não quis fazer o vestido de casamento da Nicola. Parece estranho, mas Victoria implica com Nicola desde o início. Brooklyn afirma que sua mãe, Victoria, cancelou o vestido da Nicola na última hora, tornando toda a situação um problema para conseguir um novo vestido para ela. Ele disse: "Meus pais tentam arruinar meu relacionamento desde antes do casamento e isso continua. Minha mãe cancelou a confecção do vestido da Nicola de última hora, mesmo ela estando animada para usar seu design, obrigando-a a buscar outro vestido às pressas. Pais deveriam sempre ficar felizes quando os filhos se casam. O fato de Victoria tentar atrapalhar o vestido já diz tudo o que preciso saber." Segundo a fonte, ao ficarem noivos, Victoria disse a Nicola que gostaria de fazer seu vestido de casamento. Nicola respondeu que seria uma honra usar uma peça original dela, mas à medida que o grande dia se aproximava, parece que Nicola começou a perceber que o vestido não era uma prioridade para Victoria e eles ficaram preocupados que nem sequer fosse ficar pronto. Acontece que Victoria, na verdade, ligou para a mãe da Nicola para avisar: "Olha, eu não vou mais fazer aquele vestido." Ela nem sequer contou para a Nicola. A fonte afirma que Nicola foi retratada como mimada por não usar Victoria Beckham no casamento. Meio estranho que Victoria não tenha contado diretamente para Nicola, mas acontece que a declaração do Brooklyn não está batendo completamente. Em uma entrevista resgatada com a Vogue, a estilista de noivas Leslie afirmou que o vestido que Nicola acabou usando levou 1 ano para ser feito. De acordo com o artigo publicado em abril de 2022, o visual personalizado do casamento foi resultado de 1 ano de conversas com um diretor da Valentino. No artigo da Vogue, eles dizem que Nicola conversou com a Valentino por mais de 1 ano para ter seu vestido sob medida. Porque ela se preocuparia com Victoria fazendo o vestido se já estava lidando com Valentino. O artigo também citou Nicola, que disse que foi uma decisão óbvia ligar para a Valentino para o vestido. Então, claro, não Victoria Beckham, mas Valentino. Nicola Peltz desmentiu Brooklyn Beckham, que disse que sua mãe desistiu de fazer seu vestido de noiva na última hora, forçando-a a buscar outra opção às pressas. Em novembro de 2022, ela contou à Variety: "Eu ia usar Victoria Beckham e queria muito. Meses depois, percebeu que o ateliê não conseguiria fazer. Então precisei escolher outro vestido em abril de 2022. O diretor criativo da Valentino disse que o vestido dela foi o resultado de 1 ano de conversas, que incluiu 2 viagens à sede em Roma e 2 provas nos Estados Unidos. Essas não são contradições fáceis de explicar. Eles esqueceram?" Minha interpretação. Então Nicola queria vários vestidos. Identificar e preservar nomes e eventos principais, manter a perspectiva da narrativa, reduzir frases sem perder significado, garantir correção gramatical, checar se a redução atinge 13%. O que parece ser possível, tipo, 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Não é como se ela tivesse sido prejudicada de última hora, já que ela tem vários vestidos para usar nesse evento. Também entendo totalmente a Victoria se sentindo insultada. O vestido dela não fosse usado nos momentos mais importantes. Uma das alegações mais absurdas de Brooklyn é que a mãe dele praticamente tomou conta do casamento dele e dançou de forma inapropriada com ele. Citação: Mark Anthony, que é amigo dos Beckhams, se ofereceu para se apresentar como presente no casamento. Antes da música começar, Mark Anthony pediu para Brooklyn subir ao palco e então anunciou: "A mulher mais bonita da sala esta noite. Venha aqui." Bem, Victoria Beckham subiu. Nicola achava que Victoria havia destruído seu casamento e não entendia o porquê. Uma segunda fonte acrescentou que toda a sala ficou tão chocada que Anthony chamou o nome de Victoria em vez do de Nicola, e houve um grande silêncio na sala depois disso. Foi um momento tão surpreendente que deixou toda a sala em absoluto choque. Você podia ouvir uma agulha cair porque no casamento da Nicola era tipo: "Vamos chamar a mulher mais bonita da sala. Deveria ser a noiva, mas na verdade é a Victoria." Na declaração do Brooklyn, ele disse que a mãe dele roubou a primeira dança dele com a esposa. E a declaração dele também coincide com outras informações que recebemos sobre esse casamento, como essa dica do Dumoy. Mark Anthony cantou no casamento e fez um discurso. O discurso foi a coisa mais constrangedora. Ele não falou de Nicola nem da família dela. Dedicou uma música a Victoria e Brooklyn, deixando Nicola muito chateada. Ela saiu chorando e a família foi atrás. A dança de mãe e filho terminou e Brooklyn saiu. Eles só voltaram depois do fim da festa. O treinador de atuação e o estilista da Nicola foram os únicos que fizeram um discurso para ela. Havia uma tensão perceptível, além de tudo. Brooklyn contou que a mãe dele dançou com ele de uma forma inapropriada, o que o fez se sentir extremamente desconfortável. Ele disse que nunca se sentiu tão humilhado em toda a vida.
Este comentário pede o vídeo do casamento dos Beckham. Outra pessoa também comenta: liberem as fitas do casamento, aí vamos saber a verdade. Eu pagaria uma boa grana pra ver algumas dessas fitas do casamento. Mas ao mesmo tempo, isso meio que parte meu coração, porque eu sinto pena da Nicola e sinto pena do Brooklyn. Estar numa situação dessas é quase como ter pais abusivos. Bom, isso é uma notícia terrível, porque a TMZ está dizendo que nunca vamos ver esse suposto vídeo do casamento da Victoria Beckham dançando de forma inapropriada com o Brooklyn. E, de acordo com fontes que falaram com a TMZ, elas afirmam que a Victoria estava bem colada no Brooklyn, supostamente até rebolando nele. Fontes afirmam que Brooklyn ficou tão envergonhado que não quer que esse momento seja divulgado. Ainda assim, parece um pesadelo ter 500 pessoas vendo Victoria Beckham dançar de forma inapropriada com você. Tem algo de bom que saiu disso, porque tem muita gente na internet fazendo memes sobre a Victoria dançando no casamento dos Beckham. Ai meu Deus, que fofura. Brooklyn contou que o casamento deles foi tão desastroso que eles acabaram renovando os votos para poderem criar novas memórias do dia do casamento. Isso traz felicidade e alegria, não ansiedade e constrangimento. Tudo o que eu sei é que eu não gostaria dela como minha sogra, escreve Margie. Eu ficaria sempre tenso perto dela. É tudo sobre aparência e ela é superficial. Sinto pena das noras dela. Brooklyn também contou que na noite anterior ao nosso casamento, membros da família dele disseram que Nicola não era de sangue e não era família. Ele também afirmou em sua postagem que seus pais têm tentado arruinar o relacionamento sem parar. Fico me perguntando de quem ele está falando quando diz membros e família. Talvez os irmãos dele estejam se envolvendo. Se ela se casou com alguém da família, ela faz parte dela. Além disso, ela tem muito mais dinheiro, então não entendo por que pensam tão mal dela e não gostam tanto dela. Durante o planejamento do casamento, Brooklyn disse que Victoria o chamou de mau, porque Nicola e eu escolhemos incluir a babá dele, Sandra, e a avó do Nicola na nossa mesa, porque as duas não tinham seus maridos, então parece que Victoria não estava na mesa dele. Ele estava em uma mesa ao lado, bem perto deles. Mas sim, chamar seu filho de mau não pega bem. Brooklyn diz que, semanas antes do casamento, seus pais o pressionaram e tentaram suborná-lo para assinar a cessão dos direitos sobre seu nome. Fiquei curioso sobre o significado disso e perguntei ao ChatGPT. Desculpa. Basicamente, nesse caso, Brooklyn cederia o nome Beckham, impedindo-o de lucrar com ele futuramente. O que é meio sorrateiro da Victoria e do David fazerem. Eu não sei por que eles iriam querer cortar o filho deles do próprio nome e do potencial dele de ganhar dinheiro no futuro. Isso mostra como essa divisão é profunda e, no fim, tudo é sobre dinheiro. E parece que Victoria respondeu à declaração recente do Brooklyn enviando uma ameaça legal, uma notificação extrajudicial para o próprio filho. E no fim das contas, David e Victoria estão determinados a proteger a marca e os negócios deles antes da própria família. David, o pai do Brooklyn, na verdade deu algumas entrevistas e foi questionado sobre o que está acontecendo na família dele. E ele falou um pouco sobre os filhos, dando essa declaração com um sorriso, o que me incomoda um pouco dar uma olhada. Eles cometem erros, as crianças têm direito a errar e aprender, por isso ensino isso aos meus filhos. Mas, sabe, às vezes você também precisa deixar que eles cometam esses erros. Então, o que Victoria tem contra Nicola? Bem, acontece que um pouco do poder de Nicola é demais para Victoria, porque Nicola vem de uma família muito rica. Victoria sentiu que estava perdendo seu poder e seu controle sobre o filho, porque ela não é mais quem tem o dinheiro. Nicola tem de sobra. Victoria sempre foi vista como muito próxima do filho Brooklyn desde a infância. Brooklyn é frequentemente chamado de filho de ouro pelo público. Uma fonte contou ao Page Six que Brooklyn ficou muito próximo da família de Nicola e do pai de Nicola, especialmente para Victoria, que era extremamente próxima de Brooklyn. Isso deve ser difícil. Também parece que Victoria e seus aliados retratam Nicola como aquela que responde e defende Brooklyn porque Nicola é uma herdeira. Ela é muito rica, provavelmente, você sabe. Ela provavelmente consegue o que quer quando quer. E então, ao entrar nessa casa e fazer exigências e se impor, isso incomodou Victoria. Como esse ensaio fotográfico que Nicola fez com a manchete "A nova senhorita Beckham" definitivamente irritou Victoria. Ela não quer ser substituída, e os comentários são variados. Sim, mas sempre existirá a verdadeira senhorita Beckham. Outra pessoa comentou. Péssima escolha de palavras. Eu também ficaria irritado. Só há uma senhorita Beckham.
Victoria Beckham. Tenha respeito, Nicola querida, você não vai superar Victoria, aceite, escreveu outra pessoa. Então, isso meio que pareceu o começo de um pouco de, sabe, uma tensão entre as duas. Nicola tentando tomar o trono da Victoria. Quero dizer, ao mesmo tempo, o Brooklyn precisa crescer, seguir sua vida e formar sua família. Então, eu não. Consigo vê-la como aquela sogra do inferno que não quer deixar o filho ir. Artigo interessante. Então, lá em 2009, muito antes de Nicola fazer parte da família Beckham, ela se viu no centro de alegações chocantes de que teria abusado e ameaçado funcionários em sua casa como uma espécie de diversão. Este artigo afirma que Nicola ameaçava rotineiramente as empregadas, dizendo que faria seu pai demiti-las se não fizessem o que ela pedia. Ela dificilmente estava blefando. A última babá dela foi supostamente retirada da casa por 2 seguranças corpulentos depois que a garota decidiu que não gostava muito dela. Talvez Nicola seja uma versão ainda mais suprema de Victoria. Isso me lembra a família de David Beckham e a entrada de Victoria para eles. Eles pegam muito no pé dela e parece que a mesma coisa está acontecendo com Nicola, mas a casa da Nicola parece estranha. Quero dizer, por serem tão ricos, eles têm muitas regras para os funcionários, eles têm que trazer a própria comida do dia, não podem comer nada que esteja na casa, nem mesmo as sobras. Funcionários flagrados comendo comida destinada ao lixo eram severamente repreendidos. A mãe de Nicola, Cláudia, em uma ocasião, chamou um mordomo para limpar algumas gotas de urina que ela percebeu no assento do vaso sanitário. Fim da citação. Só depois que ele limpou o assento cerca de 4 vezes. Mais uma vez, para garantir que Cláudia, a mãe de Nicola, percebeu uma certa frustração por parte do mordomo e informou a ele que não gostou da atitude dele, então o dispensou, demitiu. E isso foi em um domingo de Páscoa. Nicola os fazia trabalhar ao máximo e os obrigava a fazer o maior número de coisas nojentas possível. E então, no final da semana, ela as demitia e começava todo o processo novamente com uma nova empregada. Na semana seguinte, também disseram que houve um incidente em que Nicola empurrou uma babá escada abaixo. Essas babás estão sendo aterrorizadas na casa dela. Na verdade, há um relato que afirma que as babás na casa deles queriam, tipo, você sabe o que estou tentando dizer? Então, eu meio que estou desconfiado da Nicola agora, e também parece que a família dela é bem suspeita. Ao construir sua riqueza, eles exploram essas empresas, drenam tudo, destroem e depois reconstroem para lucrar. Os Peltz constroem sua riqueza fazendo aquisições empresariais antiéticas, basicamente comprando uma empresa, tirando todo mundo que fazia parte da base do sucesso daquele negócio e explorando ao máximo a empresa. Eles não são vistos apenas como difíceis e tóxicos nos negócios. Quem já trabalhou com a família Peltz diz que cada membro é um verdadeiro pesadelo. Uma das histórias mais horríveis que li sobre essa família é a alegação de que Nicola teria empurrado sua amada babá Maria escada abaixo. Agora, a família está negando essa acusação. A babá, na verdade, não está mais entre nós. Eu não acho que ela tenha morrido por causa da queda, porque, novamente, eles estão negando essas alegações. Se Nicola realmente fez isso, seria assustador de novo. Ela parece demoníaca. Nicola teria um vestido feito pela Victoria, mas ela desistiu de última hora. E, honestamente, eu acho que o motivo pelo qual a Victoria fez isso é porque, no fim das contas, a Victoria e o David Beckham não queriam que o Brooklyn se casasse com a Nicola. Eles estavam cuidando do filho deles. Já vi histórias sobre a família da Nicola Peltz, a organizadora do casamento, e as babás. Por isso acredito que David e Victoria estavam cuidando do filho, como sempre fizeram. Como eu disse antes, foi difícil para a Victoria quando ela se tornou uma Beckham, porque os pais do David não gostavam nada dela. E é interessante ver como a história está se repetindo com a Nicola. A Nicola está meio que na posição da Victoria agora. Vamos falar sobre a briga original da família Beckham, aquela entre o David e os pais dele quando ele começou a namorar a Victoria. Quando o David Beckham começou a sair com a Posh Spice no final dos anos 90, a família dele ficou preocupada. Eles não gostavam do brilho e glamour que cercavam a vida dela, não gostavam do mundo das estrelas do pop. Eles achavam que ele estava se distraindo do futebol. O pai do David não gostava desse relacionamento, pois sentia que David estava se afastando da família que sempre o apoiou. As coisas só pioraram depois que eles se casaram, porque aparentemente no casamento, a família dele sentiu que não foi incluída. Na verdade, os tabloides da época retratavam a Victoria como controladora. Depois disso, David e o pai quase não se falaram, e o pai perdeu anos de momentos importantes da vida do filho. Esse comentário diz, a história se repete com certeza. E outra pessoa disse,
Então isso é uma maldição geracional, e talvez seja mesmo. Parece mesmo, porque que coincidência isso acontecer de novo. Talvez seja uma lição de vida para a Victoria aprender, e para a Nicola também. Quero dizer, se você está por aí dando socos e empurrando suas empregadas, então você precisa ser repreendida, e eu consigo imaginar a Victoria fazendo exatamente isso com ela. Mas também tentar arruinar o dia do casamento deles não é o caminho certo. Mas eu quero saber o que vocês acham desse mergulho profundo nos comentários abaixo. Espero que tenham gostado e nos vemos em um novo vídeo em breve. Tchau, pessoal!